Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Paladino. Espera só um pouquinho. Vamos lá, eu acho que agora ficou legal, agora tá focado. Então vamos lá pessoal, eu sou o Jefferson Paladino, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que eu percebo que ainda a galera tem muita dúvida e que deixa muita gente descontente depois quando passa as fotos da câmera para o computador. O assunto do vídeo de hoje é foco. Existem dois grandes fatores que me fazem deletar fotos do meu computador. Logicamente, se uma pessoa saiu com o olho fechado, se alguém passou na frente, enfim, são fotos que normalmente a gente deleta. Mas existem dois grandes fatores que me fazem realmente deletar a foto, que são fotos tremidas e fotos sem foco. Em primeiro lugar, se você tem passado por alguns tipos de problema com falta de nitidez ou até mesmo com foco, se a câmera está fazendo foco no fundo, por exemplo, assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver boa parte desses problemas. Em primeiro lugar, eu não sou hipócrita ao ponto de falar que uma lente 18-55 vai me entregar uma mesma nitidez do que uma 50mm. Isso é hipocrisia. Logicamente, a gente consegue extrair boas fotos de uma lente de kit, com certeza. Porém, uma lente 50mm vai te entregar mais qualidade ótica do que uma lente 18-55, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é informar a nossa câmera qual tipo de fotografia que a gente vai fazer. Se é uma fotografia em movimento, se o assunto ou se eu estarei em movimento, ou se é uma fotografia estática, que o assunto vai estar parado e que eu vou estar parado. Isso é o primeiro grande passo que a gente tem que fazer. Se for uma fotografia estática, uma fotografia de paisagem, uma fotografia de estilo, de objeto, ou até mesmo se o modelo estiver parado, se o casal estiver parado e você também, isso é um estilo de fotografia. Existem alguns estilos que a pessoa acaba se movimentando mais, ou no meu caso, dificilmente eu peço para o casal ficar parado e sim andando, se movendo. Eu preciso então informar para minha câmera qual o tipo de fotografia que eu vou fazer, se é uma fotografia parada ou em movimento. Para isso, nas nossas câmeras, tanto a Nikon quanto a Sony acabam utilizando a mesma nomenclatura, a Canon acaba mudando um pouco. Se for Sony ou Nikon, o AF-S é o sistema de foco para uma fotografia estática, S de single. Já na Canon, o One Shot, um disparo, é o sistema de foco indicado para fotografias que ambos estão parados. Como que funciona esse sistema de foco, o AF-S, ou One Shot? Se eu estou aqui e o meu assunto aqui e eu faço o foco, eu aperto meio botão e mantenho pressionado, a lente automaticamente ela calcula a distância e trava o foco da minha lente àquela distância. Então se eu fiz o foco a 3 metros, ele vai ficar travado em 3 metros até eu apertar o botão e disparar ou soltar o botão. O que acontece, e aí é um erro de muita gente, o que acontece quando eu aperto o botão e vou um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente? O foco ele acompanha você. Então se eu for fazer uma foto, por exemplo, de uma modelo que ela tá parada, né? Eu aperto meio botão e eu tento enquadrar o meu assunto, cara, automaticamente você já não vai ter a mesma nitidez se você tivesse feito o foco e já o disparo. Então a primeira dica que eu vou dar, e é uma dica importantíssima, é evite ficar focando e enquadrando. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Tem muito fotógrafo, inclusive eu fazia muito isso. Eu focava no assunto e colocava na regra dos terços. Eu focava no assunto e enquadrava. É sim uma forma muito legal de se fotografar, mas se você não tiver a mão muito firme e se você não tiver a certeza de que você não foi um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, o seu foco ele já foi alterado. Logicamente, a gente também tem que entender um pouquinho sobre a profundidade de campo. Dependendo do diafragma que você estiver utilizando, por exemplo, muitos fotógrafos quando acabam comprando a 50mm já quer colocar o diafragma em 1.8 e acaba usando esse sistema de foco One Shot ou AF-S para fazer os retratos. Então a gente sempre foi educado, no caso de retratos, a sempre fazer o foco no olho. E eu vou explicar o porquê do foco no olho um pouquinho mais para frente. Então o que acontece? Usando o AF-S, eu faço o foco no olho e eu acabo enquadrando a minha imagem.
Nesse momento de enquadrar a imagem, ou a modelo vai respirar e vai se mexer um pouquinho, ou você, fotógrafo, vai um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Esse problema ele já é reduzido bastante se eu utilizar, por exemplo, um f4, um f5.6. Como a profundidade de campo ela vai aumentar e dependendo da distância que eu tiver do meu assunto, eu ainda tenho uma margenzinha mínima, mas tenho de poder ir um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Então, a falta de nitidez usando o AFS somado a uma lente, por exemplo, 1.8 e somado também ao focar e enquadrar, traz a possibilidade da gente não ter aquele foco preciso que a gente procura. É por isso então que uma lente grande angular, uma 14mm, ou se você colocar em 18mm uma lente 18-55, a profundidade de campo, a sensação de nitidez ela é maior, porque a minha profundidade de campo é muito grande, então parece que eu não errei o foco. Já quando você coloca em 55mm, ou quando você utiliza, por exemplo, uma 50, uma 85mm, se você for fazer o foco muito próximo e sem querer naquela parte de enquadramento, colocar na regra dos textos, ou enfim, fazer alguma coisa, o seu assunto ou você se mover um pouquinho, no sistema AFS, a câmera não corrige isso para você. Já o sistema AFC da Sony e da Nikon e o Alservo da Canon é indicado para fotografias em movimento, ou você em movimento ou o seu assunto em movimento. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que no meu caso, que é a fotografia de casamento, a noiva esteja entrando, vindo na sua direção. Eu coloco o sistema da Sony em AFC, que é o Continuous, e mantenho o botão pressionado da minha câmera. Automaticamente a lente ela vai tentando achar o foco e vai se adaptando a uma nova distância. Isso funciona muito legal para movimentos que estão vindo na sua direção. Funciona bem também para algo que esteja passando na sua frente? Funciona, mas a questão da profundidade, no meu ponto de vista e por testes que eu já fiz, funciona muito melhor. Para quem faz fotos de natureza, por exemplo, ou filhos ou animais, vamos dar um exemplo de um cachorro, onde você joga a bolinha e aí depois ele vem correndo para você. O sistema de foco Continuous ou o Alservo da Canon, ele é muito indicado para isso. Você vai apertar o meio botão no seu assunto e a câmera vai fazer o trabalho de focar. Jefferson, é 100%? Não. Acontece, lógico, muitas falhas. Isso também tem muito a ver com a lente que você está usando. Mais uma vez, as lentes de kit ela tem um pouco mais de dificuldade de conseguir achar o foco do que uma lente clara. Como eu trabalho com fotografia de pessoas e eu tento evitar muito a pose nos ensaios que eu faço, eu me movimento muito. Eu começo atrás e vou me aproximando do casal. Essa aproximação eu não consigo fazer no sistema de foco único, senão eu teria que ficar apertando e disparando, apertando e disparando. A probabilidade de eu perder foco é muito maior. Então eu uso o sistema de foco contínuo. Eu aperto o meio botão e vou andando, e vou me movendo com ele apertado e vou disparando. Logicamente eu vou dar uma dica incrível no final do vídeo de como a gente deixar o nosso botão do obturador somente para foto e configurar um outro botão para o foco. E aí também existe um terceiro tipo de foco, o AFA, no caso da Nikon e no caso da Sony, e o All Focus, se eu não me engano, no caso da Canon. Esse é o sistema de foco que eu menos indico para vocês. É um sistema de foco automático. Você está falando para a câmera o seguinte: câmera, determine você se meu assunto está estático ou em movimento. Então é a câmera que vai determinar se ela vai focar, se ela vai cravar o foco ou se ela vai ficar tentando achar o assunto. Eu, Jefferson, não uso porque eu já tive problemas com isso e eu não indico. Para resumir então essa primeira parte, nós devemos mostrar para a câmera qual o tipo de foto que a gente vai fazer, se é algo estático, algo parado ou algo em movimento. Sabendo disso, eu vou configurar minha câmera para aquele tipo de fotografia. Somando isso com a lente que a gente vai utilizar e com a distância do objeto, a gente vai conseguir agora determinar alguns outros parâmetros. Vamos entender um pouquinho como é que o foco funciona. Na grande maioria das vezes, o foco ele funciona muito bem com algum assunto que tenha contraste. Lembra do foco no olho que eu falei para vocês na parte de retratos? Existe uma lenda de que nós devemos fazer o foco no olho das pessoas porque os olhos são a janela da alma, né? É a janela da alma. Existe toda uma história romântica por trás disso. Mas existe a história técnica também atrás dessa informação. Nós fazemos o foco no olho porque, na maioria dos casos, quando a pessoa não usa óculos ou quando ela não tem uma sobrancelha muito escura ou barba ou alguma outra marca no rosto que tenha muito contraste, os olhos são a área de maior contraste no seu rosto.
né? A gente tem a bola branca do olho com uma bolinha preta no meio, então é uma área de muito contraste. É indicado sim fazer o foco no olho, porém dependendo da distância que você tiver do assunto, o foco no olho ele não vai ser mais preciso. Ele vai ficar tão pequenininho na foto, se você for fazer, por exemplo, a foto de um corpo inteiro, que a câmera não vai conseguir achar o contraste ali. Então, dependendo da distância que você tiver, eu posso fazer o foco, por exemplo, no ombro da pessoa, posso fazer no cabelo. Se eu estiver muito próximo e fizer o foco no ombro, ele vai ficar nítido e talvez o meu rosto fique desfocado. Mas dependendo da distância que eu tiver e lembrando da profundidade de campo, eu consigo sim fazer o foco ou numa camisa, ou no ombro, ou no cabelo, que eu não vou ter problema. Então lembre-se sempre, o foco ele precisa ter algo para pegar. Vocês já tentaram fazer foto do céu azul, por exemplo, e a lente ficou ali tentando e não conseguiu achar? Imagina a garrinha, ela não consegue pegar nada. Então, realmente o foco ali vai ser muito difícil de ser feito. Olha, até agora eu já te passei duas informações importantes: sistema de foco e o tipo de fotografia que eu vou fazer. E agora também você sabe que é necessário ter alguma coisa para o teu foco conseguir travar o foco, cravar o foco, como o pessoal fala, né? Foco cravado. A terceira dica que eu vou dar e que muitos não utilizam ou já tentaram utilizar e não se deu bem é a gente configurar a nossa câmera para esse botãozinho aqui, esse botão do obturador, ele funcionar apenas para o disparo e não mais para o foco. Alguns modelos de câmeras têm aqui atrás da câmera um botãozinho dedicado ao foco, o AF On. Se a sua câmera não tem, não se preocupe, existe um outro botão aqui atrás que a gente consegue estar colocando o foco nesse botão e desabilitando o foco no botão do obturador. E eu vou explicar o porquê que esse sistema é tão legal. Eu vou explicar um pouco como funciona o meu trabalho. Eu faço uma direção um pouco mais dinâmica, eu evito fazer com que o casal fique muito tempo parado, enfim, tanto na parte de ensaios ou na parte de casamentos, onde eu realmente não tenho controle do que está acontecendo e o casal vem, as pessoas andam, enfim. Eu sempre trabalho com um sistema de foco contínuos, o AFC ou o ao servo da Canon, tá? Por quê? Eu habilitei o meu botãozinho AF On e geralmente eu permaneço com o dedo pressionado ele durante os meus trabalhos. Logicamente, se eu não estou fazendo foto, eu solto o botão, enfim. Mas durante uma cerimônia religiosa ou durante uma entrada, eu aperto o botão aqui atrás, o foco ele vai ficar procurando algum assunto. Logicamente, eu determino a área de foco, e aí eu vou entrar também já nessa questão. Eu tenho como configurar minha câmera para ela ler todo o meu quadro, para ela ler uma área menor ou para ela ler uma área pontual, que seria o foco pontual. Agora eu vou dar também a terceira dica, que é a área de foco. A gente já entendeu mais uma vez que nós temos os sistemas de foco, tá? Single ou contínuo. A gente entendeu que o foco precisa de um contraste para conseguir cravar. Agora eu posso também delimitar uma área para esse foco funcionar. Um foco que funciona muito bem, inclusive consta no manual das câmeras e das lentes, que o foco central, o foco pontual, seria a melhor área do seu sensor e a melhor área da sua lente para conseguir focar. Então o que eu faço com a minha câmera? Eu coloco então mais uma vez no sistema contínuos de foco, a minha câmera eu já setei para o AF On funcionar e desabilitei o meu botão do obturador para foco, ele só funciona para o disparo. E aí eu configuro o seguinte, eu coloco a minha área de foco somente no centro. Isso faz com que eu só utilize aquela área central. Porém, nós temos também o nosso joystick aqui atrás. Eu tenho como colocar esse ponto de foco um pouquinho mais para o lado, um pouco mais para cima, ou deixar no centro. O que eu faço? Ao invés de ficar focando e enquadrando, eu já, com o joystick, eu coloco o meu ponto de foco na direita ou na esquerda, embaixo, em cima. Isso me ajuda demais, porque eu não fico perdendo tempo tentando enquadrar. Se eu sei que eu vou colocar um assunto já na regra dos terços, eu coloco o meu joystick ali na regra dos terços, o sistema de foco ali aonde eu quero, e simplesmente eu deixo o foco pressionado. E falo pro casal, por exemplo, isso, vem andando na minha direção. E aí eles já estão na regra dos terços, o sistema de foco tá ali. Eu com o foco pressionado, eles vêm andando e aí o foco automaticamente ele vem seguindo o assunto. Isso faz com que, primeiro, eu não preciso ficar toda hora apertando o botão, o meio botão para focar, bip, 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 eu não preciso ficar fazendo isso. Outra coisa, eu não preciso ficar focando, enquadrando em assuntos em movimento, isso não vai funcionar. E outra coisa, eu já coloco meu sistema de foco pontual e mostro para a câmera o seguinte, câmera, eu quero sempre focar
ali. Aperta o botão traseiro do foco contínuo e ele vem trabalhando. Isso é muito legal quando a gente tem uma fotografia que precisa de um pouco mais de agilidade. Como eu já disse no início do vídeo, um cachorro, uma criança andando de bicicleta, um pássaro, alguma coisa assim. Então, configure a área de foco da sua câmera para pontual, coloque um sistema contínuos de foco e ajuste com o seu joystick aonde você quer que ele faça o foco. E aí, para ajudar tudo isso, desabilite o meio botão. Jefferson, você só utiliza o sistema de foco? Não. Logicamente, eu utilizo o AFS para quando eu tenho algo estático. Por exemplo, chega um álbum novo do meu fornecedor, eu vou fazer umas fotos desse álbum. Eu não preciso ficar com um foco contínuos ali trabalhando, até porque o objeto vai estar estático. Geralmente eu coloco a câmera no tripé para fazer esse tipo de foto. Então, o AFS, e disparo. Esse botão traseiro ele funciona também em qualquer sistema de foco. O único sistema de foco que eu não aconselho realmente seria o All-Focus da Canon, que ele seria o automático, e o AFA de automático da Nikon e da Sony. Logicamente, a gente precisa entender também que existem situações onde o foco vai ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar. Por exemplo, situações com baixa luminosidade, situações com muita luminosidade também. Por exemplo, você fotografar algo quase que em direção ao sol e devido àquele flare, a lente tem um pouco mais de dificuldade para encontrar algo para focar. Situações onde existe fumaça, neblina. Logicamente, tudo isso também influencia na questão do foco. Porém, muitos problemas que acontecem por falta de nitidez ou por foco no fundo, infelizmente ou felizmente no caso, é um problema do fotógrafo. Ou por falta de habilidade de fazer o foco e já disparar e eliminar aquele tempo entre o foco e o disparo, ou simplesmente por não configurar a câmera da maneira ideal para aquele tipo de fotografia. Existem fotógrafos que se preocupam muito mais com a estética, com outras coisas do que com o foco. Eu respeito, acho que cada um sabe o que quer do trabalho e eu já gosto de ter uma foto nítida. Eu acho que isso desperta nas pessoas uma atenção interessante. Eu quero acabar o vídeo de hoje com uma frase de Ansel Adams que ele diz o seguinte: não existe nada tão inútil quanto uma fotografia nítida e um conceito bagunçado. Isso é, não adianta você ter uma foto extremamente nítida sem alguma informação ou sem alguma outra qualidade, tanto de iluminação ou de composição ou de história realmente. Então, o foco, ele é uma preocupação, não é a única preocupação, porém, no meu ponto de vista, foco é uma coisa super importante. Um forte abraço, até a próxima.